Olá pessoal, tudo bem? Então, você sabe que eu sou igual o Forrest Gump. Eu tenho um monte de história para contar. E aproveitando essa quarentena, já que meu marido é desenhista, compartilho minhas histórias. E então, para driblar aí esse tempo da quarentena, nós decidimos a família todo dia assistir uma série da Netflix juntos, né? Eu, meu marido e minha filha. E começamos a assistir The Crown. Quem já assistiu The Crown? Acho que todo mundo já assistiu, né? Menos nós tínhamos assistido. E então, daí começamos a assistir The Crown e comecei, né? Cada capítulo te amarra pro próximo, pro próximo, pro próximo. E a história, como vocês já sabem, já devem ter assistido, é sobre a família real aqui da Inglaterra, basicamente sobre a rainha, né? A Rainha Elizabeth. E então assistindo a série todo dia e lá no começo apareceu que tinha quando ela casou, tinha um cara ali no seriado que ela era bem amiga, né? Nada. Ontem, assistindo um dos últimos capítulos, apareceu uma cena inteira, assim, um capítulo quase todo da rainha com esse Cécio, que era o treinador dos cavalos dela, né? Porque ela gosta muito de cavalos até hoje. Ela tem várias corridas de cavalos aqui que ela participa. Tem a corrida em Ascot, que é super famosa. Então, esse treinador começou a treinar os cavalos dela, e esse treinador era o amigo dela lá de trás, que já conhece a família, já conhecia a família, já conhecia ela há bastante tempo, e os dois se davam muito bem. E no seriado ali eles viajaram para a França juntos para comprar cavalos, eu acho. E, enfim, o nome dele é alguma coisa lá, Cecil. É o treinador de cavalo dela. E, aí me caiu a ficha. Nossa, fui ligando os pontos e quando eu cheguei aqui na Inglaterra, em 1998, morava em Londres, né? Não vou entrar em detalhes, mas era difícil aprender o inglês e outras coisas. Um dia de ir para o interior. Pensei, eu vou para o interior, dar um tempo para minha cabeça e aprender inglês. Vou fazer uma imersão lá. Vou ficar lá no interior, onde só falam inglês, né? Ninguém vai falar português comigo e eu vou aprender na marra. Mas como ir para o interior, tinha chegado aqui já não fazia muito tempo, não falava inglês direito, não conhecia ninguém. Pensei, como que eu vou fazer? Aí, não sei como. Eu comprei uma revista chamada Lady Magazine, que existe até hoje, essa Lady Magazine. E comecei a olhar os trabalhos. Naquela época não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha nada disso. Acho que nem e-mail tinha, não me lembro, mas acho que nem e-mail tinha. Enfim, aí eu comecei a procurar lá e vi alguns trabalhos que eu pude ler e tinha lá uma vaga para trabalhar num pub no interior. Era um pub gastronômico, então dizia, não lembro o que dizia exatamente, mas era para trabalhar alguns dias no bar, alguns dias servindo e enfim, de tudo um pouco. Eu consegui me comunicar, consegui telefonar lá. A pessoa que me atendeu se chamava David. E esse David, então venho para uma entrevista. Não sei como ele me entendeu. Fui. Peguei o trem e tal, fui, cheguei na estação de Newbury, eu acho. Esse David me esperou, me levou até o pub. Era uma posição no pub, né? Cheguei lá, era um pub no meio do nada, do nada. No meio do verde, no meio do mato. E ele era super, super busy, esse pub. Tinha muito movimento pro almoço, aí fechava, depois abria pra janta de novo, e daí ia até tarde. E era muito, muito movimentado. Então, eu não falava nada de inglês, então eu ficava assim fazendo só os trabalhinhos que eu conseguia fazer. Daí tinha uma senhora atrás, que trabalhava atrás do bar, a Joan, que ela me ensinava um pouco, né? Foi lá onde eu aprendi sobre as bebidas Blood Mary, Pimm's, a servir uma Guinness, que tem todo um ritual, né? E assim eu fui aprendendo. E depois eu fui ficando. Eu fiquei acho que uns 6 meses lá.
Foi a época que eu mais ganhei dinheiro, acho que na minha vida, porque as pessoas que iam lá, elas deixavam assim gorjetas assim enormes. E, e eu não gastava, eu não tinha para onde ir, e eu morava sozinha. Era um pub de, se não me engano, de 1.600. Eu só sei que eu quase morria de medo de ficar lá sozinha, porque à noite era muito escuro, porque era, né, no meio do nada. Então de dia era legal, tinha gente, tinha movimento, mas quando ia todo mundo embora, eu ficava sozinha. E o David, ele era o dono desse pub e ele era também o chefe, ele que cozinhava. Ele era a pessoa mais querida, mais simpática, mais humilde do mundo. Ele era muito legal, ele era muito legal comigo e ele era muito legal com todo mundo. Ele tinha acabado de casar novamente. Ele era casado com a Joana, uma loira inglesa muito linda. E aos poucos eu fui entendendo mais inglês e fui sabendo mais. Esse David, ele era gêmeo, ele tinha um irmão gêmeo. E a mulher dele, a Joana, que era a segunda mulher dele, também era gêmea. E, enfim, mas o foco mesmo é que ele e esse irmão gêmeo, é, na verdade, eles eram da família. Eu falo eram, vocês vão entender por quê. Da aristocracia inglesa. Então, o David Cecil, que era o dono do pub e o chefe, e que quando eu liguei com o meu inglês truncado, ele me atendeu e ele me ofereceu um trabalho e ele foi me buscar na estação e ele não se importou que eu não falava inglês. Ele dizia para as pessoas que eu estava lá para aprender inglês, ele não dizia ela trabalha aqui. E tinha vários outros funcionários, ele tratava todo mundo muito bem. Mas eu acho que ele ficava com pena de mim, porque aos domingos, à tarde o pub fechava depois do almoço e eu ficava sozinha lá. Então ele levava a cachorra dele, ele tinha uma cachorra chamada África, uma cachorra marrom, uma acho que labrador, deixava ela comigo para me fazer companhia. Ele e a Joana me buscavam para ir na casa deles, tomar um chá, visitar, ficar um pouco lá. Eles moravam numa casa linda, maravilhosa, super inglesa, na vila de East Garston. E eles cuidavam muito assim de mim. E era uma coisa muito linda de ver, porque eu não estava muito acostumada com isso, ainda mais aqui não falava inglês, nada, né? E foi muito, muito, muito legal, muito interessante. E quanto mais inglês eu fui aprendendo, mais eu fui vendo que pessoas famosas frequentavam aquele pub. Frequentava lá, não famosos assim de celebridades de Hollywood, mas celebridades do mundo das corridas de cavalo aqui. Escritores como Dick Francis, que é um escritor inglês, tem vários livros. O Mister Cadbury, que é dos chocolates Cadburys, Cadbury, né? É, ele ia lá toda segunda-feira, se não me engano, e tomava um Campari. Quando o carro dele estacionava lá na frente, a Joan, que trabalhava atrás do bar, imediatamente já começava a preparar o Campari dele. Quando ele chegava no bar, aquele Campari já estava lá preparado. Depois, muitas outras pessoas que até hoje apresentam as corridas de cavalo na TV aqui, né? Que narram as corridas. E, enfim, o David Cecil era irmão gêmeo do Henry Cecil. E os dois, hoje, ontem, né, assistindo o The Crown, que eu liguei as fichas, eles falavam muito de que o pai deles tinha treinado os cavalos da rainha, que o pai deles também era treinador, e o Henry Cecil também era um treinador de cavalos. E o David era o dono do pub, e os dois eram gêmeos. Porém, como eu não sabia muito ainda da história daqui, estava tão ligada em querer aprender inglês, que eu não me tocava muito da história. E hoje, depois eu fiquei sabendo mais coisas, e assistindo The Crown, eu vi que o Cecil, que é o amigo da rainha, com quem ela quase casou, e que era o treinador de cavalo dela, treinador no The Crown, aqui na série da Netflix, vocês conseguem ver. Ele era não o pai do David e do Henry, mas ele era o padrasto. O pai deles, que era da aristocracia, casado com a mãe, que era uma baronesa, também da aristocracia, claro. Esse pai foi para alguma coisa de arma, alguma batalha no norte da África. E quando faltava 2 semanas para os gêmeos nascerem, esse pai foi
assassinado lá nessa batalha. E a mãe aí mudou para perto do lugar aqui onde tinha corrida de cavalo. E a mãe casou com esse Cecil, que é o Cecil, amigo da rainha, que aparece no The Crown. E ele assumiu os gêmeos como filho deles. Então, Henry e o David passaram a se chamar Cecil, que é o sobrenome do amigo da rainha, e ele assumiu eles como filho. Mais tarde, ele ensinou os dois a treinar cavalos, que quando a mãe dos meninos casaram com ele já era treinador da rainha. E mais tarde ele se aposentou e o Henry passou a ser o treinador dos cavalos da rainha. E então eu estava assim nesse berço de cultura, nesse berço da cultura inglesa. Eu fui recebida de braços abertos, eu fui tratada como uma filha. Eu fui, era de uma humildade, nossa, era muito legal. E eu não sabia onde estava. E é tão legal o fato de eu não saber, porque eu acho que se eu soubesse, eu já ia agir diferente. Daí eles iriam agir diferente comigo. Então eu não sabia onde eu estava. E eles, acho que até gostavam do jeito que eu tratava eles, como se eles fossem, né, um de nós. E não deixam de ser, né? Enfim, foi muito, muito legal. Mas foram dias, assim, de muito aprendizado, tanto de inglês, tanto da cultura inglesa, tanto dos meus medos e anseios. Eu morria de medo escuro, mas eu morria de medo escuro, porque lá no Brasil, muito aquela história de, quem sabe, a história do boi tatá, da mula sem cabeça. Então, eles contavam muita história na minha cabeça quando eu era criança. E eu cresci com esse medo do escuro. E, enfim, e morando lá no pub sozinha, naquela escuridão, eu tive que ultrapassar esses medos todos, engolir meus medos enfim, ficar lá. E é isso que eu queria dividir com vocês. Às vezes a gente acha, nossa, tá na televisão, tem não sei quantos seguidores, a rainha, o presidente, parecem pessoas tão longe, tão distantes. Mas não, não. Às vezes eles estão aqui do lado. E essa é uma experiência que eu queria dividir com vocês, que veio da quarentena. Se não viesse a quarentena, esse problema todo que está acontecendo aí, talvez eu nunca fosse assistir essa série The Crown. Todo mundo já assistiu lá no Brasil, todo mundo estava comentando comigo sobre isso. E eu não tinha me tocado ainda. E, enfim, adorei a série. Fica até uma dica para quem não assistiu ainda, né? Se quiser assistir. Eu procurei muito aqui um jornal que eu tenho do David, quando ele casou com a Joanna, saiu nos jornais e tudo. A Joanna também era famosa, era da BBC. Eu perdi o contato, infelizmente. Mas eu tinha esse jornal e eu queria muito mostrar para vocês, mas eu não consigo achar. E o David, com 57 anos de idade, infelizmente ele faleceu de câncer. E o irmão dele, o Henry, faleceu 6 anos mais tarde do mesmo problema. Então, o pub, eu até fui visitar o pub depois que já não era mais do David. Tá bem diferente, continua legal, não sei quem que vai lá agora, porque eu fui no horário do almoço, e era um dia que tava meio quieto, assim, inverno, então eu não sei quem que tá frequentando lá agora. O pub fica em Lambourne, Lambourne. Eu tenho aqui um postal card, um cartão postal para mostrar para vocês. Aqui, ó, esse nome, Lambourne. Fica perto de Newbury, fica perto de Hungerford. Essa aqui é uma foto minha. O pub se chamava Hare and Hounds. Essa foto de julho de 99. Julho de 99. Eu servindo essa minha roupa para trabalhar lá no pub. Esse dia eu estava trabalhando no restaurante, servindo café. Eu não servia muita coisa, era muito fácil, o trabalho muito fácil, porque, olha, essa parte de cozinha aí, não... Aqui é o pub, a frente do pub, olha. Aqui é a frente do pub. Aqui, gente, olha aqui. Esse de vermelho aqui, esse aqui é o David. Era, né? Ele era o chefe do pub e ele também era o dono do pub. E ele é o irmão gêmeo do Henry Cecil, que era o treinador de cavalos da rainha. Essa aqui é a Di, que trabalhava na cozinha. E o Carl, que era esse de amarelo aqui, que era o sous-chefe, né? E essa aqui sou eu,
na frente da casa do David e da Joanna. É uma casa, como vocês podem ver, com aquele teto thatched, né? Thatched roof. Essa casa em East Garston. E, enfim, foi uma história incrível e que eu gostaria de dividir com vocês. Eu não sei se eu contei tudo, também não contei detalhes e tal. Se alguém quiser saber mais, se alguém quiser me perguntar, se vocês puxarem no Google Henry Cecil, treinador de cavalos, ou David Cecil, vocês vão poder ver mais informações. E quem não assistiu The Crown ainda assista. E quem assistiu sabe que eu tô falando do treinador de cavalo da rainha, né? O Mr. Cecil. Não lembro o nome dele agora, que ele é meio complicadinho. E é isso. Um beijão pra vocês. Espero que vocês estejam bem, que estejam se mantendo ocupados e com a cabeça firme e forte agora nessa quarentena. Eu acho que mais uns dias e a gente tá livre. Beijão a todos.